Eu quero compartilhar a palavra de Deus. A pregação será no Evangelho de Lucas, capítulo 4. E os versos 31 a 44. Lucas, capítulo 4, versos 31 a 44. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a meditar nessas palavras, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, a fim de que o nosso andar seja corrigido, a fim de que a nossa esperança seja ampliada, a fim de que o nosso amor a Ti aumente e o nosso serviço ao próximo continue. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O título que eu dei para esse sermão, e títulos são sempre provisórios, mas o título que eu dei para esse sermão foi: Você sabe com quem você está falando? Que é um caso de autoridade e poder. Você sabe com quem você está falando? Talvez alguns já tenham ouvido essa carteirada. Você sabe com quem você está falando? Eu não sei se isso vai adiantar muito hoje, a gente está ficando meio descrente, né? Cada momento que você ouve no jornal, cada leitura, cada ouvir da televisão, você vai percebendo que as pessoas revestidas de autoridade, elas têm um poder bem maléfico. E talvez a gente já não ligue muito para a pergunta: você sabe com quem está falando? Porque a gente está quase não se importando mais. Tamanho o desgaste. Talvez por isso os filmes de super-heróis estejam tão em alta de novo. E eu gosto de super-heróis. E eu gosto dos poderes. Eu gosto de escolher qual dos poderes. Às vezes as esposas, ou noivas, ou namoradas, ou mulheres não entendem muito bem o que significa isso, né? Você gostar de um Batman, você gostar de um Superman. Fala assim, coisa mais infantil? Fala assim, não é exatamente infantil, não. Eu queria chamar a sua atenção, se você gosta ou não de super-heróis, ou de meta-humanos, como em alguns filmes é chamado. É muito interessante, porque você tem as figuras de autoridade de um lado, e você tem os heróis com poderes de outro. Vocês já perceberam que essas duas coisas são apresentadas de modo separado. A autoridade não está junto com o poder. Porque talvez eles tenham medo que muito poder com autoridade, a corrupção pode ser total. Ou poder. Talvez eles não se importem muito ter ou não ter autoridade, porque eu tenho poder. Mas essas coisas são sempre apresentadas de modo separado. Existem as figuras de autoridade que coordenam a cidade. Existem os heróis que não se submetem a esta autoridade,
agem como se tivesse alguma, mas não têm um reconhecimento público de que são autoridade. É sempre uma crise aqui. E uma crise que a gente está acostumado por causa dos abusos de poder que nós conhecemos. Não muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, um delegado deu voz de prisão a uma pessoa no aeroporto porque ele chegou atrasado para o voo e não pôde embarcar. Aí você fala, puxa vida, voz de prisão por causa disso. Mas nós temos mais do que isso. Às vezes as pessoas vão ao médico e achando que estão bem. E de repente o médico lhe dá uma notícia de que você não está bem. E que às vezes é muito sério. Você recebe um diagnóstico que você nem imaginava que tivesse alguma coisa. O que eu vejo em comum nesses dois casos específicos, esses dois últimos, de alguém que faz um abuso, utiliza a autoridade de modo inadvertido, faz um abuso de autoridade, e a pessoa que vai ver um médico e descobre alguma coisa que ela não sabia que tinha, é que cada um deles ele não tem noção do que lhes falta. Cada um desses dois não tem noção, ideia do que falta. E acha que possui aquilo que não é da sua competência. Não tem ideia do que falta. E acha que tem alguma coisa que não é da sua competência. É quando você, que sempre acha que pode conduzir a sua vida como bem quer, até você ser parado. Você achava que tinha competência para aquilo, mas nem para isso. Alguém que faz uso da sua autoridade, mas também está fora da sua competência. Lucas, no nosso capítulo aqui 4, mostra que o ministério de Jesus é uma mistura de ensino com autoridade. Mas tem um detalhe a mais. É ensino, autoridade e cura. É essa mistura que ele vai colocando para a gente nesse capítulo e nesse trecho que nós lemos. O primeiro milagre de Jesus é um exorcismo. O conflito que ele retrata, ele é fundamental para aquilo que Lucas quer contar sobre Jesus. Como vocês devem saber, desde a abertura do Evangelho de Lucas, ele escreveu para o amigo dele para dizer, olha, tudo que eu vou contar para vocês sobre Jesus é verdade. E aqui nós temos esse exorcismo. Jesus é o Cristo, é aquele que tem grande autoridade e poder. Então aqui agora, diferente do que nós temos nas telas, autoridade separada de poder, em Jesus nós temos autoridade e poder juntos nele. Ou seja, seu poder alcança até o mundo oculto e as forças cósmicas. É isso que as pessoas testemunharam naquela época e nós continuamos a testificar isso hoje. O poder de Jesus Cristo alcança até aquilo que é oculto e quaisquer forças cósmicas. Ou seja, nem Thor venceria. Somente Jesus tem junto autoridade e poder. O poder de Jesus pode libertar qualquer pessoa das forças malignas que aprisionam a sua vida. No nosso texto aqui, Jesus está em ação, ilustrando o seu poder. Jesus não é um mero moralista que simplesmente diz palavras mediante as quais você deva viver. Não, ele vai além disso. Ele também não é apenas um motivador psicológico. Ele chega e fala assim, vamos lá, Heber, você consegue. Vai lá, luta contra esse demônio, você consegue. Não, você apanhou, você tem que tentar mais. Ele não é um motivador psicológico, ele é alguém com autoridade para derrotar as forças do mal que dominam a humanidade. Ele é este. Mas eu imagino que Lucas quisesse que nós fizéssemos a mesma pergunta. Ao ver essas coisas diferentes que Jesus fez, de mandar uma febre embora, mandar um demônio embora, de você perguntar realizar a mesma pergunta aqui, com que autoridade ele fez isto? E eu quero que você se envolva com essa pergunta, com que autoridade Jesus fez isto? Se coloque no lugar daquelas pessoas na sinagoga que estavam ali questionando, que poder e autoridade é esse? Eu estou pedindo para a gente questionar isso de novo, porque é muito fácil você fazer só o assentimento intelectual. Nós somos tão tolos às vezes que a gente acha que no escuro a gente está escondido.
Eu imagino aqui, eu não conheço ninguém assim profundamente, conheço uma ou outra pessoa aqui, mas eu imagino aqui que muitas pessoas devem fazer coisas erradas, eu imagino, como pecadores. Eu vou chutar. E eu imagino que talvez até você já tenha pensado que dentro de uma casa, num quarto, num lugar mais escondido, você estaria escondido. Mesmo você acreditando que Deus é onisciente. A gente é tolo bastante para isso, não é? De saber que Deus é onisciente, mas tentar me esconder. E achar que eu estou fazendo escondido até de Deus, de algum modo. É por isso que eu quero que você se envolva com a pergunta. Com que autoridade Jesus fez isto? Porque Ele quer que você comece a se envolver com a história, que deixa claro que existe um poder final. Existe um poder definitivo. E este poder não está nas mãos dos espíritos malignos que oprimem os seres humanos. Somente Jesus Cristo, no nosso texto, na Escritura, somente Jesus Cristo pode lidar com o mal e restaurar pessoas. Mas Lucas mostra mais, mostra que a autoridade de Jesus ocupa um espaço cada vez maior. Então, pequenas esferas, ele cura a parente de um amigo, ele prega às multidões, cura enfermos, exorciza o endemoniado, e as pessoas começam a ficar tão impressionadas que pedem para ele ficar. Eu pediria também. E eu nunca mais pagaria plano de saúde. Falei, Jesus, fica aí. Fica em casa. A gente arruma um quarto aí, a gente desfaz o quarto das crianças, arruma um jeito, o senhor fica. Ninguém é bobo. E aquelas pessoas não eram tolas. Fica. Fica com a gente. Mas a questão é que a missão de Jesus é para todo o seu povo. E para isso ele deveria viajar a outras cidades com a mesma mensagem. O reino de Deus está próximo. E ele já estava ali, diante deles, mostrando a proximidade real. Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum. Ele curou enfermos de vários tipos de males e expulsou demônios. Ele estava fazendo realmente coisas incríveis. Naquela época e seria também hoje. Você já imaginou a popularidade de Jesus naquele momento? Quantos curtir ele não devia estar recebendo? Ele estava com a popularidade lá em cima. Jesus sabia que isso também era um problema. Em outras passagens nos evangelhos, você vai encontrar sempre Jesus na beira, na proximidade do sucesso, saindo discretamente para um lugar para orar. Porque sucesso, reconhecimento público são um problema. E eu vejo que vocês estão fazendo 4 anos, não é? E olha o tamanho de vocês são uma criança grande, não é? Tem criança que nasce grande, 50 centímetros, 4,5 quilos. Coitada da mãe. Tem gente que nasce assim. E vocês, alianças, estão nascendo assim. 4 anos, crianças grandes, não é? É bom crescer, fazer sucesso. Jesus, ele não queria fazer sucesso. Ele só fazia o que tinha que fazer. Mas as pessoas reconhecem, elas reconheciam. E então Jesus saiu para orar. Mas os discípulos foram logo atrás dele. Não deixavam ele sossegado. O texto diz, instavam para que o deixassem. Eles insistiam para que não os deixassem. Essa era a pressão desse reconhecimento popular, desse crescimento. E Jesus precisava orar. Nesse nosso texto nós não sabemos se Jesus conseguiu fazer isso. Ao que parece, não. Mas era isso que ele precisava. E as pessoas que foram insistir com Jesus, eles queriam basicamente 2 coisas. Primeiro, fica. Não é que nem aniversário bom, festa boa, visita boa em casa. A gente é brasileiro. A gente estraga todo o nosso horário só para falar assim, fica. Fica mais um pouco. Se arrebentou seu dia seguinte. Mas você não resiste a isso. Fica mais um pouco. Esse é o primeiro pedido. Fica. Por favor, não nos deixe.
O Senhor pode atender todas as nossas necessidades. O Senhor é o único que pode resolver todos os nossos problemas. Por favor, fique. E eles pediram também, além de pedir para ficar, para atender às necessidades deles através das ações milagrosas. Fique aqui e conheça as nossas necessidades através das suas ações milagrosas. O texto não menciona se Jesus ficou tão apertado pela multidão, pela pressão, e não conseguiu ir orar, como ele costumeiramente fazia quando isso acontecia. Mas ele se volta para as pessoas que estavam insistindo com ele, e ele nega o pedido. A resposta de Jesus boa é assim, não é? É quando ele atende o pedido. Mas aqui Jesus vai e nega o pedido. Não. Em primeiro lugar, eu tenho que me manter em movimento. Jesus tinha que continuar andando. Eu tenho que ir aos outros também. Além disso, Jesus não estava vindo só para satisfazer as necessidades que eles sabem através de ações. Ele está vindo para satisfazer necessidades que as pessoas não sabem que possuem através da pregação da palavra. A gente costuma ter uma boa ideia do que a gente precisa mudar numa casa. Você compra uma casa, um apartamento, ou se ajeita aqui numa escola, e você tem uma boa noção do que você deve ou não deve fazer. E é interessante que você comece a transferir isso e chegar assim para Deus e falar assim: Deus, eu sei que o Senhor é o grande engenheiro aí, mas olha, eu estou com um plano certinho aqui, ó. A gente vai derrubar essa parede, a gente vai fazer uma entrada maior ali, a gente vai também aproveitar aqui, vai colocar um mezanino para guardar, não ter que levar som toda hora de volta, entendeu? Um mezanino ali em cima, e você já vai resolvendo tudo que você precisa. E até você reconhece que tem uns cômodos que são mofados. Tem uns cômodos que estão cheio de mofo, e eu preciso derrubar isso. São eles que são o problema. Eu fico imaginando Jesus coçando a cabeça assim, falando assim: acho que você não entendeu nada, não é? Essas são as mudanças que você acha que precisa. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você precisa é que eu derrube a sua casa e que eu construa uma nova. É isso que você precisa. E a gente fala assim: engenheiro é sempre um problema, não é? Sempre tendo ideias. E você talvez fale assim: eu não estou com receita para tudo isso. Eu não estou assim com dinheiro para esse investimento todo. Talvez a gente não tenha entendido esse negócio de salvação pela obra que Jesus faz, não é? Mas é isso que ele está falando. Olha, eu estou indo para pregar a palavra. Eu vou chamar pessoas para se arrependerem e converterem. Através da pregação da palavra, eu vou mostrar necessidades que as pessoas não sabem que têm. Porque elas estão acostumadas a andar com aquelas que elas imaginam que são só o seu problema. Eu preciso pregar a palavra. Eu não estou indo só para alimentar os famintos, curar os enfermos. Eu também estou indo para ministrar e pregar a palavra. E através dessa pregação, mostrar que a alimentação dos famintos é para que eles entendam que sou eu quem os alimenta. E que eles devem se alimentar de mim. Eu vim curar enfermos para que as pessoas tenham uma noção bem clara de que precisam do meu toque constantemente, a fim de que estejam vivos. Sempre que você usa o ministério da palavra, você está sempre atendendo às necessidades das pessoas, especialmente aquelas que elas não sabem que possuem. E Jesus sabia disso e sabia que era isso que deveria fazer, anunciar o evangelho, a proximidade do reino, também às outras cidades. Porque só o ministério da palavra levanta aquelas coisas, desperta no coração, aqueles problemas que você nem sabia que os possuía. Se você voltar um pouquinho em Lucas 3, versos 3 a 6, você vai ver qual é a mensagem de Jesus.
O texto bíblico diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. E adiantando um pouco mais, Lucas termina seu evangelho mostrando o mesmo centro da mensagem de Jesus, quando ele diz: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Eu espero que a aliança não se esqueça disso. Eu espero que a aliança tenha essa convicção muito forte, porque é tão bom ficar junto, é tão bom estar perto, o Mestre conosco. Mas Jesus sempre deu mostras no correr da história, em outros momentos, em outras administrações, que quando a gente insiste muito de ficar junto, ele dá um jeito de espalhar a gente. Só para lembrar que é bom estar com ele, mas eu tenho uma outra tarefa: anunciar a outros esse mesmo evangelho. E é muito tentador a gente querer ficar sempre muito juntinho. É tão bom, a gente demora a achar naipes que combinem bem para cantar. Não é? É difícil. Encontro de corais, tinha uns encontros que tinha, lembra, com o Parcival em julho? Eram as coisas que aconteciam, talvez alguns se lembrem, outros não. Era tão bom, porque você reunia vários coristas que sabiam ler música. Na primeira passada, estava pronto. Aí depois tem que voltar para um coral, sabe, mambembe, mais ou menos. E ter aquela vidinha assim, normal. É tão bom quando você encontra pessoas que conseguem conversar das mesmas coisas que você, que conheceram o mesmo Düsseldorf. É tão bom. Mas se você se gastar só nisso, você logo será como aqueles religiosos de quem Jesus falava, que conheciam bem a religião e o seu mecanismo. Mas há muitos já não se envolviam com alegrar-se com o reino de Deus e contar para outros das necessidades que eles tinham e que não sabiam que possuíam. Porque somente a palavra de Deus revela isso. É por isso que a gente precisa constantemente de conversão, de mudança de rumo. Lembrar o tempo inteiro de que eu não sou suficiente em mim mesmo. Que eu de mim mesmo não tenho forças para lutar contra o mal. Sabe, é só nos filmes que o alho espanta vampiros. Galinho de arruda não vai te proteger, nem sal grosso, nem as ofertas em Iemanjá que estão se aproximando. A realidade direta e clara é de que nós somos falhos, fracos e precisamos de Deus. Mesmo sendo uma criança bonita, robusta, grande, com 4 anos. Eu preciso me lembrar sempre disso. Eu sou fraco e preciso de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Eu sou um pecador. E que beleza que Ele me alcançou. Eu preciso contar isso para outros. Porque se Ele alcançou a mim, Ele pode alcançar qualquer um. Qualquer um. Mas eu sei que há pessoas talvez que não queiram ouvir isso. Quando Jesus alimenta os famintos e cura os enfermos, os doentes, as pessoas sabiam que estavam com fome e doentes. Mas Jesus as ensinou que elas tinham um monte de necessidades que não sabiam possuir. E Ele precisava dizer isso aos demais. Como eu estou contando para vocês nessa manhã e esperando que vocês contem a outros em outras manhãs. A tarefa de Jesus
exige que ele siga adiante, continuando a demonstrar a autoridade que lhe permite reivindicar a devoção e o compromisso das pessoas com ele. Qualquer um que não conheça Jesus Cristo, ele é desafiado a ver que ele veio para pregar o reino de Deus e ele já se faz presente. Ele se manifesta presente de novo agora, nessa manhã. Basta responder a ele. E a questão para nós é: que resposta que a gente daria então para Jesus? De serviço e adoração, como aquela sogra de Pedro que é curada e passa a servi-lo? Reconhecendo a sua divindade? Ou de contínua revolta como os demônios? Só tem duas respostas possíveis: de serviço e adoração ou de rebeldia. Não tem meio termo. Se você disser assim: eu posso pensar? Eu posso deixar esse assunto sobre a mesa e pensar depois? Pode. Você vai ficar em rebeldia por um tempo. Ah, mas eu achei que eu podia só ficar pensando. Pode, mas saiba que você não receber a divindade de Cristo e a sua ação benéfica para você é um ato de rebeldia. Porque a manifestação é claríssima, tanto na criação, quanto no ato especial dele se manifestar através da sua palavra. Todo mundo que está aqui que já conhece a Jesus Cristo, já aprendeu que Jesus entrega o que ele oferece. Ele faz o que ele diz. Porque ele tem toda a autoridade e poder juntos. Ele não vive com uma crise. Ou eu preciso usar a autoridade ou o poder. Ele manifesta essas duas coisas juntos. E aqui está o que faz do Natal de Jesus, para alguns, uma festa tão detestável. Que é esse confronto entre ouvir a própria voz e perder-se, que é quando Jesus diz: olha, Jesus sempre acusando as pessoas, olha, arrependam-se, convertam-se, larguem seus maus caminhos. Esse conflito entre ouvir a própria voz ou abandonar-se, não acreditar nas suas próprias forças e ouvir a voz de Deus e ganhar a vida. É esse conflito que está o tempo todo. Eu posso largar a minha voz. Eu imagino que a brincadeira da criança, meu pai vai me pegar mesmo? Eu posso soltar? Ele vai estar lá? Ele disse que sim. Mas para a maioria que apenas roubou o Natal para fazer de Jesus o que quer que ele queira que fosse, esses continuam nas suas enfermidades e o domínio na vida deles por forças malignas permanece. E pior, não tem quem o salve dos seus pecados. Celebrar Jesus significa celebrar aquele que realmente muda você. É aquele que realmente desafia você, porque ele conhece o seu íntimo e ele pode mudá-lo. Ele tem a autoridade e o poder juntos. E tem que ser alguém assim mesmo, que tenha a autoridade e o poder. E esse é o reforço que Lucas deseja nos apresentar nessa manhã. A autoridade de Jesus reflete o direito que ele tem para dar ordens. E o seu poder refere-se à capacidade de ter as suas ordens obedecidas. Tanto ele pode dar ordem e falar assim: Sol, exista, seja essa bomba de hidrogênio maravilhosa, com limites. Você não vai explodir para qualquer lugar não, é só aqui assim, ó. Seja isso. E ele foi. Ele tanto pode dar a ordem e ver a sua ordem obedecida. A autoridade então se refere ao que não pode ser contestado, enquanto que o poder se refere àquilo que não pode ser resistido. Em Jesus Cristo nós temos as duas coisas juntas: autoridade e poder. Jesus ensinava com autoridade, diz o texto, o que foi apoiado pelo poder que ele teve de mandar demônios embora, mandar a febre embora, curar vários tipos de doenças e moléstias. Jesus tinha poder por causa da sua autoridade. E o seu poder foi expresso quando ele exerceu essa autoridade.
Agora eu pergunto de novo, vocês sabem com quem nós estamos falando nessa manhã? Quando nós comparecemos aqui juntos para adorar a Deus, quando nós adentramos aqui, e eu não sei quem deixou, não é? É um atrevimento, né? Comparecer diante de Deus. É um atrevimento sem medida. É que a gente vem assim, pianinho, pisando pé em pé e dizendo assim, Deus, eu estou entrando aqui, a gente vai se reunir como igreja para adorar o Senhor, mas nós já temos um mediador, tá? Jesus já foi o cordeiro, já foi o holocausto feito para eu poder entrar aqui. Porque senão eu nem podia pisar nesse lugar. Não por causa da escola. Eu não poderia comparecer para essa finalidade. Mas já que houve um holocausto para nós podemos chegar aqui. Mas não só agora nós podemos chegar aqui, mas aquilo que nós fazemos, é bom se perguntar, você sabe com quem você está falando? Quando você ora, fala assim, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Está claro mesmo, está claro para você aquilo que Deus fez quando iluminou as suas trevas e apontou em você e clareou para você e te resgatou. Está bem claro para você? Então, essa grande criança de 4 anos está pronta para continuar a fazer isso. Cuidado com essa coisa de fazer como quiseram fazer com Jesus. Fica com a gente. Lembra sempre que se for preciso um dia o pastor Heber chegar aqui e falar assim, olha gente, tem uma necessidade acontecendo no lugar tal e a gente vai dividir esse nosso bolo aqui, ó. Nós vamos abrir um lugar tal ali e outro lugar tal ali. A primeira reação vai ser assim, reverendo, está tão bom aqui, está tão quentinho, tão gostoso, quentinho não, porque aqui já é quente, né? Mas está tão gostosinho, está tão encaixado. Ele vai falar, ele vai lembrar para vocês a mesma coisa, olha, eu sei, Jesus também sabia, é preciso a gente continuar, porque se a gente começar a se bastar em apenas desfrutar desses bons momentos entre nós, o evangelho do reino não será pregado. E Jesus achou isso muito importante para dizer para eles, não, eu preciso continuar e anunciar o evangelho do reino. E eu espero que seja isso que vocês façam nessa celebração, sempre lembrando disso. É muito bom estar junto. Mas quando você se lembrar com quem você está falando, e você se associar a isso de que Jesus é aquele que tem toda a autoridade e poder, você mesmo desejará que assim como quebrou forças e poderes dentro de você, você quererá que Jesus continue a quebrar forças e poderes na vida de outros. Isso nos torna diferencialmente e essencialmente cristãos. Deus nos ajude e nos abençoe. Na música que nós vamos cantar agora, Unidade e Diversidade, tem um lugar que fala assim, sempre grande poder, sempre proclamação. Quando vocês virem essa gostosura toda que é ficar juntos e crescer, vocês vão desfrutar de muito poder juntos. Sabe, dons uns aos outros, vários deles. Mas lembra, sempre proclamação. Vamos cantar? Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra. Amém.